Essa é uma história complexa, que parte de territórios empobrecidos e periféricos e que precisa ser contada. O desafio estava posto: revelar detalhes de uma trama que envolve tráfico, fé e disputa por território. Com mais perguntas do que respostas, fomos em busca de pessoas e histórias que pudessem ajudar a explicar um fenômeno que ficou conhecido como narcopentecostalismo. Religião, ela não está divorciada de uma construção social, cultural e política. As pessoas acham, e econômica, as pessoas acham que está, mas não dá. Não existe. A dominação territorial de traficantes, ela passa por códigos religiosos. Um traficante não pode ser alguém que esteja confessando Jesus. Evangélicos também fazem besteiras, é possível você ter uma vida comunitária, se assumir como evangélico, ter uma vivência evangélica e fazer exatamente o contrário. E é natural que eu queira levar a palavra de Deus para aquele ali que é um território que não é o meu. Se eu sou de Deus, o ente, né, o outro é do demônio. Macumbeiro vai para o inferno, é o demônio. O que você faz com o demônio? Bom, o pentecostalismo que se estabelece no Brasil é uma herança direta dos Estados Unidos, do movimento pentecostal nos Estados Unidos. Os evangélicos, eles se adaptam, né, à livre leitura da Bíblia, etc. Eles se adaptam aos contextos locais de forma espetacular. O Censo Demográfico de 2022 divulgou pela primeira vez as coordenadas geográficas dos estabelecimentos religiosos do país. Segundo o IBGE, o Brasil possui cerca de 580 mil espaços de crença e fé. Esse número é maior que a quantidade de estabelecimentos de ensino e saúde somados, que juntos são cerca de 511 mil unidades. O Rio de Janeiro é o grande protagonista desse cenário. Entre as 10 cidades brasileiras, com mais de 200 mil pessoas, com a maior quantidade de templos religiosos por número de habitantes, 8 estão no estado: Itaboraí, Magé, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Duque de Caxias, Cabo Frio, São Gonçalo e Macaé. Nas últimas décadas, e agora principalmente entre um censo e o outro, você teve um crescimento enorme dos estabelecimentos religiosos no Brasil. A gente sabe por outras pesquisas, que usa a RAIS, usa outra fonte de dados que não é do IBGE, a gente sabe que a maioria desses templos são evangélicos. Então os evangélicos não estão mais naquela de não ameis o mundo, ou não participam, muito pelo contrário, eles estão totalmente imersos, né, na sociedade brasileira, para bem e para mal. Esse combate ostensivo, né, ao mal, né, e apontar o mal na religião, seja ela qual for, é algo estranho ao evangelho, mas é algo comum entre os evangélicos. O cristianismo é marcado pelo bem e o mal, não é os neopentecostais. As religiões de matriz africana, elas não trabalham com essa lógica cartesiana ocidental de certo e errado. O Ocidente trabalha com a ideia de que ele é a civilização e a África é amaldiçoada. A África não tem civilização, não tem Deus. Por que uma boa parcela negra vai para essas igrejas neopentecostais? Vocês têm que entender isso, porque ela recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é transe. Então, se ele é negro, recebe o caboclo, é demonizado, o Espírito Santo não. Para um, as dificuldades podem vir como uma aprovação, em que Deus em algum momento vai honrar aquele momento difícil, e para o outro como algo, como uma condenação, né? Fruto das suas escolhas de espiritualidade, no caso é o candomblé. O Brasil registrou 2.745 casos de intolerância religiosa entre janeiro e setembro de 2024, um aumento de quase 30% em relação a todo o ano anterior. As pessoas mais afetadas pertencem à Umbanda e ao Candomblé. Esse número foi levantado pela nossa equipe no painel do Disque 100, do Ministério dos Direitos Humanos. O Rio de Janeiro aparece no ranking em segundo lugar, com 362 violações registradas. Por trás das questões religiosas, além de Deus, do divino, do sagrado, da fé, né, tem sempre os interesses culturais, econômicos, políticos e sociais. Você vira para um contexto em que as pessoas legitimamente acham que para fechar aquele terreiro, elas picham aquele terreiro, elas apedrejam aquele terreiro, elas incendeiam aquele terreiro, elas hostilizam, ela torna a vida das pessoas daquele terreiro mais difícil, mais fragilizados naquela comunidade.
E isso, obviamente, não seria dissociado, primeiro, de um interesse de uma maior expansão, porque isso interessa alguém, né? E nem sempre isso interessa ao teu vizinho que tem uma igreja, né? Quase sempre isso interessa a uma liderança maior. A questão é quando é que essa coisa de intolerância religiosa deixou de ser um discurso só proselitista dentro da igreja e passou a ser uma atitude social. Sendo a atitude social, vai estar em toda a camada social, inclusive no tráfico de droga. Cidade Alta é uma das 5 comunidades que compõem o Complexo de Israel, dominado pelo traficante Peixão, um dos criminosos mais procurados do estado. Ele se autodenomina um escolhido por Deus. E esses bandidos tentam transformar a área que você vê aqui no mapa numa nova fortaleza do tráfico, onde crimes são permitidos e o Estado não chega. Em 2019, ele já tinha proibido cultos de matriz africana nas favelas e chegou a destruir terreiros. A área do Complexo de Israel pertence ao Terceiro Comando Puro, o TCP, segunda maior facção do Rio de Janeiro. Com forte atuação na zona norte da cidade e na Baixada Fluminense, o TCP apresentou maior crescimento entre as facções. Para entender como a intolerância religiosa se mistura com a disputa por territórios no Rio de Janeiro, realizamos uma entrevista exclusiva com o atual chefe do tráfico em uma comunidade do Rio. Ele pertence ao Terceiro Comando Puro. Vamos chamá-lo de Pedro, um nome fictício. Eu sou traficante, né? Bandido. Minha função aqui é como frente da comunidade. Eu pertenço à facção TCP. Confio em Deus e minha fé é essa. Eu não tenho fé em outras coisas. Em Deus e mais nada. Na comunidade TCP você vê muitos dizeres bíblicos desenhados nas paredes, Davi, de leão, bandeira de Israel, muitos versículos, coisa que às vezes você não vê na favela de Comando Vermelho. Tem muito dono diário assim de TCP que é muito temente a Deus. O Comando Vermelho tem muito candomblessista, ele já é muito ligado a esse mundo da macumba de candomblessista e tal, muita imagem, entendeu? O negócio de São Jorge. Existe o que? O bem e o mal, né? Tipo, não tem como você falar que o candomblé é um lugar do bem, porque as pessoas fazem mal pro próximo. A nossa equipe conseguiu uma entrevista exclusiva com o ex-chefe do Comando Vermelho, que esteve à frente da facção entre 1989 e 1998. Evangélico, ele acompanhou as mudanças que geraram a perseguição a pessoas de religiões afro-brasileiras. Aqui, vamos chamá-lo de cowboy. Sempre respeitei todo mundo. Assim, era cada um, as pessoas faziam muito nas suas casas, né? Então eu respeitava. Hoje é um pouco diferente, né? Como eu falei, muitos filhos de evangélico que entram para essa vida e passaram a não aceitar. Cada um escolhia o que queria. Ninguém ficava, atropelava o outro, dizia, mas você tem que... Não, escolheu, cada um vai no que queria. Mas não era obrigado a você ter uma religião específica, porque o Comando Vermelho colocou que tem que ser aquilo ali. Na própria facção que eu fazia parte, nunca houve, nem de um lado nem do outro. Né? Era a respeito, né? Anos 80, 90, então nunca houve esse tipo de perseguição. Vejo falar que algumas comunidades, até do terceiro, que não aceitam o candomblé, né? Pai de Santos. É só um diálogo que eu tô tendo com vocês. Da próxima vez eu mato. Safadeza, pilantragem, crocodilo. Que bandeira branca é essa? Bandeira do TCP, porra! Ou de Jesus Cristo. Primeiramente é Jesus, porra! Por que é tão fácil atingir a gente? Porque não é uma religião. É o que você é. Eu não estou preocupado. Se levar meu atabaque, se levar um mobeque, eu faço um abate. Mas não levo algum. Se mandasse quebrar meus assentamentos, eu acho que eu preferia morrer. Porque você vai estar mandando eu quebrar a minha vida. Porque você não pode esquecer que são traficantes, que são criminosos, que são pessoas que não têm nenhuma forma, nenhum freio para matar. E quem mora numa comunidade dessas sabe disso. Convive com essa opressão.
O uso de discursos religiosos por traficantes para justificar a perseguição às religiões de matriz africana ficou conhecido como narcopentecostalismo. O termo não é consenso entre pesquisadores e religiosos. Historicamente falando, traficantes messiânicos, traficantes que vestem o fardão, né, ou colocam a estola de como se fossem sacerdotes do lugar, que expurgam pecados e que abençoa a comunidade. A gente pode estar falando de uma coisa que é completamente diferente do pentecostalismo e também que pode ser diferente da estrutura de narcotráfico com a qual a gente está acostumado a lidar. Não é um termo que eu rechaço imediatamente, mas é um termo que eu não uso. Não uso, inclusive, pela dificuldade de sustentá-lo. Mas, de fato, do que a gente está falando quando a gente fala de narcopentecostalismo? Do que a gente está falando? Um termo que pode fazer algum sentido, claro, em termos da mídia, algum termo assim, que do ponto de vista de um sensacionalismo da agenda, ele vai ter alguma importância, mas do ponto de vista analítico, hoje, não faz sentido. A fé nunca foi um ponto importante, né, ou definidor da atitude criminosa. Nunca foi definidor. Quando você trabalha como elas fossem definidoras, isso é um problema. Há diferenças entre ser evangélico, seguir a Bíblia, o que está escrito, e ter temor. Eles têm temores, as pessoas estão colocando eles como evangélico, mas eles não são evangélicos ainda. Eles vão ser evangélicos quando eles se arrependerem, largarem tudo e aí viver uma vida realmente evangélica. Porque desde o momento que eu estou ainda derramando sangue, como é que eu vou ser evangélico? Não tem como ser evangélico. Eu ainda estou ali vendendo droga que eu acabo com a família dos outros. Como que eu sou evangélico? Jesus não é nada disso. A palavra da Bíblia não é isso. Eu diria assim, tem uma ambiguidade em torno disso. Por um lado, alguns traficantes que afirmam o seu lugar, né, a sua territorialidade a partir desse elemento religioso, e o próprio grupo religioso que nega, digamos, a religiosidade dessa pessoa em razão dela ser um atuante no crime. Pelo que eu conheço do Evangelho e do Cristo, não. Um traficante não pode ser alguém que esteja confessando Jesus. Por quê? Ele está diante do ilícito e não apenas do ilícito, ele está diante de práticas que são práticas, pelo que a gente sabe do tráfico, não tem ninguém ali que esteja fazendo bem. Isso não é pacificado entre evangélicos que estão achando ok e terem traficantes que estão fazendo violência em nome de Jesus, né? E muito menos ainda existe uma teologia criminal, existe uma teologia que esteja abraçando o crime e que faça um sentido teológico de ministração da palavra a partir do crime. Eu acho que realmente é um debate, sabe? Não acho que é uma coisa simples. Eu acho que a divisão, acho que ela faz sentido, né? Acho que não dá para se apressar e dizer, não, são evangélicos porque eles estão usando os códigos evangélicos. Por que a gente diz que é evangélico? Porque ele foi lá e pichou no muro Jesus Cristo é o Senhor? Não dá para fazer isso. Os dados inéditos do IBGE trouxeram à tona os debates sobre a ascensão dos templos evangélicos no Brasil. A nossa inquietação partiu de pensar como os discursos por trás desse crescimento alcançaram também traficantes, dispostos a sustentar as próprias ações em nome de Deus. Para além dos termos e dos rótulos, entender a construção histórica e as contradições ao redor de um assunto que envolve tráfico, fé e disputa por território é um processo de apuração desafiador e necessário. Essa história não começa e nem termina com este documentário. O desafio que nos propomos é também daqueles que entendem que a luta pelo direito à fé é coletiva e de responsabilidade de todos.